A economia brasileira em 2012 até que não está crescendo muito, mas alguns setores continuam se destacando, é o caso da construção civil. Agora ainda mais com essa mudança na cadeia. A economia brasileira em 2012 até que não está crescendo muito, mas alguns setores continuam se destacando, é o caso da construção civil. Agora ainda mais com essa mudança na cadeia. A economia brasileira em 2012 até que não está crescendo muito, mas alguns setores continuam se destacando, é o caso da construção civil. Agora ainda mais com essa mudança na cadeia de poupança, que é a principal fonte de financiamento da construção de casas e apartamentos, um setor que gera muitos empregos e cresce igual à China. Esse é o tema do nosso Conta Corrente Especial, para o qual convidamos Paulo Fabriani, que é vice-presidente da ADEME do Rio de Janeiro e também da empresa Fator Realty, e o nosso Paulo Simão, que é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Muito obrigado vocês terem aceitado o nosso convite, nesse momento especial da construção civil, não é, Paulo? É verdade. Aliás, dois Paulos, né? Então Paulo, vou chamar você de Simão, ele de Fabriani. Perfeito. É um momento especial para o setor, né? Não diria que a gente cresce igual a China, eu diria que a gente cresce igual a China sem os excessos da China, vamos chamar assim. Mas é um crescimento bem controlado, bem equilibrado, eu diria até maduro, né? Que realmente nos coloca numa posição privilegiada em relação ao desenvolvimento da nossa economia. Estamos muito conscientes disso e sabendo da nossa responsabilidade. Agora, Simão, por muitos anos o Brasil teve problemas para a construção de casas e a gente viu o crescimento das favelas, a moradia popular principalmente foi muito prejudicada. A classe média ainda conseguiu aí ir levando, com grande esforço, ajuda também dos incorporadores, mas o problema maior foi na moradia popular. Isso você acha que pode resolver? Equacionado, viu, Vidor? É verdade o que você está dizendo. Acho que tudo tem a sua hora. É bom dizer que isso tudo começou em 2004, com o novo marco regulatório do mercado imobiliário, que revolucionou o mercado imobiliário brasileiro e permitiu ao governo, resolvido o problema de mercado, se concentrar na questão do interesse social. E aí veio o projeto Moradia Digna, depois do Minha Casa Minha Vida, que eu diria que é a perfeita equação para esse problema. Eu não tenho dúvida nenhuma que, dando continuidade ao Minha Casa Minha Vida, nós em poucos anos teremos essa questão equacionada no Brasil, o que é muito bom para a economia como um todo. Fabriani, acho que um dos problemas que a gente sente no mercado é o encarecimento dos imóveis, né? A renda das pessoas está melhorando, mas parece que essa corrida o imóvel ganha. Por que isso? Será que vai chegar um momento de acomodação de preço? Olha, na verdade o que aconteceu nos últimos anos foi que as cidades incharam, né? E o que está acontecendo, na verdade, é que os melhores lugares nos grandes centros urbanos brasileiros já foram ocupados. Você vê aqui no Rio de Janeiro, as praias, lagoas, mesmo a orla das grandes metrópoles brasileiras espalhadas pelo Brasil inteiro, os melhores lugares estão ocupados. E uma coisa que o Paulo Simão falou há pouco, a questão do Minha Casa Minha Vida, é a velocidade com que a infraestrutura consegue chegar na demanda pelo desenvolvimento urbano. E isso é muito importante, porque também, não só o marco regulatório do setor mudou em 2004, como também o governo federal vem fazendo um grande esforço no sentido de implantar a infraestrutura ao longo desses últimos anos. Governos estaduais também. Também, o Rio de Janeiro alinhado, Bahia alinhada, enfim, quer dizer, a gente vê grandes estados brasileiros alinhados com o governo federal no sentido de implantar a infraestrutura necessária para a gente tentar reequilibrar melhor a população dentro dos estados. Hoje está acontecendo uma concentração muito grande nas capitais, com pouca mobilidade urbana entre as capitais e a própria região metropolitana, então aí ocorre a favelização, né? Exatamente pela ausência de um volume ou de um escoamento de transporte necessário para você interiorizar um pouco mais. E um fator importante é a infraestrutura. Então, Minha Casa Minha Vida
é um plano espetacular, mas dependemos da infraestrutura. Preciso entender que houve uma somatória de vários fatores num prazo muito curto, né, Vidor? Uma demanda aumentando, nós botamos 30, 35 milhões de novos brasileiros no mercado de compra. O crédito aumentou significativamente. Os bancos que operavam com uma certa restrição abriram as suas carteiras, entendendo que este era o grande momento de fidelizar clientes. Os produtos foram adequados ao bolso do comprador, quer dizer, uma série de fatores que deu uma velocidade, além dos projetos como Minha Casa Minha Vida. Eu até vou mostrar aqui um gráfico. Isso tudo nos trouxe problemas também, não é só as benesses, né, do crescimento. Olha, os dois polos aqui, né? Os dados até são da CEBIC. Isso é impressionante, né? Olha a evolução dos volumes, né? de financiamento. Em 2004 era ridículo. Era ridículo, era 3 bilhões. 3 bilhões ano passado foram 80 bilhões anos. Olha. Eu acho que em 2000, no Rio de Janeiro, foram lançados menos de 1.000 novas unidades imobiliárias. Então, e esse ano de 2012, os primeiros 3 meses, já batemos recorde de 10% em cima do primeiro trimestre do ano passado. Né, que por muitos foi considerado um ano muito especial. Bom. Agora, a gente está vendo aqui que naquele verde... É a poupança. Que basicamente é poupança, né? Tem o fundo de garantia, que também está financiando bastante, mas a poupança e outras formas de são 2/3 mais ou menos do volume de financiamento. E o FGTS mais ou menos. E aí, Fabriani, com essa mudança na caderneta, será que esse verde vai encolher? Não, eu acho que não. Acho que é muito cedo ainda para a gente falar dos reflexos, mas o que nós estamos entendendo é que houve uma alteração para que o juros nominal no Brasil pudesse cair ainda mais. Então é muito provável que, mesmo com a modificação, a caderneta continue muito competitiva em relação aos outros aplicações e rendimentos disponíveis na nossa economia. A gente não acredita em nenhuma questão relacionada à dificuldade de financiamento nos próximos anos. Achamos que está bem tranquilo. A indústria também teve... Concordo inteiramente com o Paulo. Eu acho que o governo já vinha estudando essa coisa há mais tempo. É um ajuste necessário para uma economia que vem crescendo e melhorando do ponto de vista de todos os aspectos. Então não tinha sentido que um elemento importante como a poupança travasse esse desenvolvimento. É claro que é muito sensível, a poupança é muito sensível, né? Ela vai no bolso de uma população muito fiel, mas eu tenho certeza que já todo mundo vai entender que é para o benefício da sociedade. Haverá o benefício na outra ponta, com as reduções dos juros, a redução do custo do financiamento. Já isso... Porque isso é muito importante, que a maior dívida que uma pessoa, uma família faz ao longo da sua vida é a compra de uma casa, né? Também é o maior patrimônio dele. É o sonho familiar, né? É preciso tomar cuidado nisso só com uma coisa, sabe, Vidor? No momento em que você reduz a captação, como é que fica a outra ponta, né? Hoje nós temos um mundo de projetos em andamento, com juros calculados sobre uma captação mais cara, isso tudo tende, na média, a reduzir no futuro. Bom, mas os depósitos lá ficam igual, não muda nada. Os novos é que podem ter uma alteração se a Selic mas ao longo do tempo essa média cai. Então é preciso que esse lucro, vamos chamar assim, esse resultado desse trabalho seja distribuído para todo mundo, para não ficar aí só concentrado na mão dos agentes financeiros. E hoje também há uma demanda muito grande pelos títulos gerados, os ativos que são gerados com a comercialização das unidades imobiliárias, os recebíveis. Então há uma demanda gigantesca, mesmo pelos não performados. Você vende um imóvel e você vai receber esses pagamentos. Aí você transforma isso em títulos e vende no mercado. É a tal da securitização, que é um novo fundo, uma nova forma de financiar o setor. Isso vai crescer muito nos próximos anos, né? Ainda mais que... E com a redução de juros. Porque esse título passa a ser atrativo, a remunerar melhor, exatamente. Então é um movimento muito interessante, cujos resultados não são imediatos, mas a médio prazo nós já vamos sentir os benefícios dessas mudanças e de outras que certamente serão, né, Paulo, ajustadas a essa nova realidade da economia. Fabriano, estou chamando de Fabriano porque senão é Paulo, né? O estoque de imóveis parece que estava muito alto no início do ano. Quer dizer, ou seja, o ano passado a indústria lançou pau na obra, né? Avançou um pouco. Avançou um pouco assim do que o mercado estava condições. Porque você para comprar uma casa, tem que pensar ali, não pode ser de supetão, né? Uma decisão importantíssima. E isso teria feito com que o setor aparentemente desse uma travada no início desse ano, mas pelo que o
O outro polo disse não, né? Esse estoque está sendo absorvido? Como... Esse estoque ele vem se mantendo na faixa de um volume anual. Então você está terminando o ano sempre com estoque de unidades equivalente a mais ou menos o que foi lançado, a média de lançamentos de imóveis novos dentro de cada ano. Daria o quê? 3, 4 meses de venda, mais ou menos? Mais ou menos, não, um pouco mais. A velocidade média de venda no Rio de Janeiro, por exemplo, ano passado, foi em torno de 10%. O VSO, né? Então dariam 10 meses. Isso, que é? É a velocidade sobre o estoque. Então tem um estoque de unidades novas lançadas e a velocidade com que esse estoque é consumido, é absorvido pelas vendas, você vai calculando qual é o índice em que você consegue vender aquele estoque. E aí, na verdade, esse índice é representativo da velocidade média de absorção dos lançamentos no mercado. Isso quer dizer que 10% de velocidade sobre o estoque, quer dizer que em 10 meses você consome aquele estoque. Então, na verdade, hoje, os conceitos também dos incorporadores mudaram muito. Com essa questão de custos, porque quando você começa a incorporação, o preço do terreno está definido, o preço de venda você vendeu. O que fica variável é o custo de produzir aquele ativo que foi vendido. Então, esse é o maior risco da incorporação imobiliária. O preço do tijolo, do cimento dispara, exatamente. Mão de obra. Então, no fundo, os incorporadores hoje em dia estão preferindo, de uma certa forma, resguardar uma parte do estoque para ir comercializando num prazo mais regular, considerando que você vai defender uma margem daquele negócio. E é uma indústria mesmo, quer dizer, é uma indústria que trabalha com uma margem mais ou menos definida e que procura sempre estar ajustando e se defendendo dentro daquela operação. Não podemos esquecer que é uma atividade que demora de 2 a 3 anos para se consumar. É uma indústria onde a fábrica se movimenta. A diferença nossa a fábrica vai andando de novo. A gente vai fazer um pequeno intervalo dos polos, né? E vamos falar de um outro aspecto importante do setor imobiliário, da construção civil, que é o emprego. Isso. Voltamos já já. Voltamos a falar do bom momento da construção civil, do mercado imobiliário no Brasil e dos seus efeitos, né, desse crescimento sobre a economia como um todo. No final do nosso primeiro bloco, né, Simão, eu estava chamando a atenção para o crescimento do emprego do setor. Até a gente tem um gráfico preparado aqui que vocês nos forneceram, que é fantástico. Fantástico, é outro fenômeno, vamos chamar assim. Isso aqui são os empregos gerados a cada ano, considerando demissões, né? Quer dizer, aí sobrou. É o saldo, né? Não é o acumulado, é o saldo. 2010 é que foi um... 2010 a gente toma ele como base, mas aí foi um ano muito especial que a gente não pode considerar ele como média. Mas veja como é que nós estamos ali muito próximo de 170, 180 mil novos empregos todo ano, o que é fantástico. Nós saímos de 1.300.000 empregos formais em 2004 para 3 milhões em 2011, formais. Isso é uma coisa fantástica. Carteira quando você incorpora, carteira assinada com todos os direitos. Isso foi, Minha Casa Minha Vida teve um papel fundamental aí, porque é um projeto, além de bem desenhado para aquela categoria que ele atende, ele é 100% formal. Isso foi uma das decisões que o governo tomou acertadamente no sentido de combater a informalidade, que ainda é grande no setor. Mas, Fabriano, a tendência agora, do médio prazo, de a indústria se automatizar mais, ou seja, automatizar em termos, usar métodos de construção que precisem de menos gente, que seja mais assim... É uma evolução, né? A gente já vê isso acontecendo em outros países, mas aqui a gente ainda tem que mudar muita coisa. Principalmente, nós temos uma norma brasileira de construção ainda um pouco rígida. Nós ainda construímos hoje como há 100 anos atrás. Então, evidentemente que nós vamos ter que evoluir nesse processo. A CEBIC, inclusive, encomendou à Fundação Getúlio Vargas um estudo sobre produtividade nas empresas e a gente vem sentindo que o aumento de custo, principalmente o custo de mão de obra, não vem refletido no benefício, na produtividade das empresas de 2004 para cá. Quer dizer, em algum ponto essa curva elas vão se cruzar. Então, é claro que nós estamos preocupados em evoluir, em qualificar melhor a nossa mão de obra,
mas nós também temos que considerar que um trabalho interno das próprias empresas construtoras que tem que ser feito para melhorar o ambiente, inclusive, para o próprio. Nós temos que conquistar esse trabalhador de volta. Hoje o chão de uma indústria padrão, o piso é branco, não tem um sujinho no chão, o EPS é perfeito, o equipamento de proteção e segurança, a alimentação é espetacular, então nós temos também... O pessoal não quer nem mais fazer hora extra, né? A gente tem que evoluir. Eu queria fazer um complemento que o Paulo está falando, que é muito importante. Isso é uma consciência que a gente tem hoje absolutamente clara. A palavra é inovar, é sustentabilidade, é produtividade, não tenho dúvida. Diminuir o desperdício, né? Claro, nós desenvolvemos na CEBIC, sob a coordenação da CEBIC, um projeto que chama-se Programa de Inovação Tecnológica, já tem 3 anos, que está realmente na sua fase de implantação, é um projeto de fôlego, de profundidade, onde a inovação é o carro-chefe. Eu nunca entendi, você faz um prédio, faz a parede, e depois quebra ela toda para botar o cano, agora, depois bota aquilo de novo. Mas há de se entender, viu, Vildor, o desafio que a gente tem. Nós somos 175 mil empresas formais no Brasil. Então, no momento que a gente fala em acessar essas empresas à inovação, a gente tem que pensar com muita seriedade. Mas está indo muito bem, eu não tenho dúvida nenhuma que isso não para mais. E como você colocou a questão do emprego, é fundamental. Hoje nós temos consciência absoluta que nós vamos ter que reduzir a demanda por mão de obra no setor. Como se faz isso? Com inovação, com novas tecnologias, com novos processos. Era um setor masculino, né? E hoje as mulheres... com uma grande inserção da mulher na obra, o que está trazendo uma melhoria fantástica nos nossos canteiros. Já são expressivas o número de mulheres no canteiro. Esse é um programa também profundo que a gente está desenvolvendo, vai crescer sempre com grandes vantagens e com grandes qualidades. Complementando o que o Paulo está dizendo, Vidor, na verdade nós não vamos ter um decréscimo de mão de obra ou uma redução do pessoal empregado. Ao contrário, o mercado imobiliário no Brasil ainda é muito pequeno. Quer dizer, ele vai continuar crescendo, só que para ele crescer daqui para frente em níveis parecidos com os níveis chineses, nós vamos ter que realmente evoluir e performar diferente a nossa operação. Não tem dúvida disso. A criação dos empregos verdes, na verdade. Exatamente. Isso é que vai acontecer. Você vai reduzir a relatividade, do emprego em cada obra, em cada site, por exemplo, mas o volume de obras deve aumentar muito nos próximos anos. Isso tudo que nós estamos vendo aí, o PAC, o Copa, a Olimpíada e toda essa mudança de privatização de aeroportos, portos, tudo isso vai gerar nos próximos anos. Isso é construção civil, né? Construção civil, e pesada, e com muita tecnologia que vem por aí. Então eu acho que é muito promissor, o setor está muito bem. É que você levantou a bola, literalmente. Perguntar ao Fabrini, como é que eventos tipo Copa do Mundo, Olimpíadas, impactam o mercado imobiliário, Fabrini? Olha, de uma forma geral, impactam de uma forma muito positiva, mudam a vida das cidades. Desde Barcelona, que talvez tenha sido o maior investimento do mundo, né, mundial, numa cidade olímpica, as coisas têm mudado bastante de 4 em 4 anos. E isso é muito favorável para as cidades que são as sedes das Olimpíadas, que é o caso do Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos com um plano de mobilidade urbana fantástico. Se fosse só isso, já estava espetacular. Porque a grande dificuldade que nós temos hoje é gerar acessibilidade ou mobilidade urbana para poder conquistar o território que precisa ser conquistado. O IBGE publicou outro dia uma pesquisa mostrando no censo que 23% das pessoas que trabalham levam mais de 1 hora da casa para uma hora é pouco, né? Mais de 1 hora. E nós ainda temos metrô e trem aqui no Rio de Janeiro. Mas tem cidades brasileiras, metrópoles brasileiras, centros, capitais brasileiras que não têm. Então, realmente está muito complicado. A mobilidade urbana é tudo. Então, o principal legado que fica nesse momento para a cidade do Rio de Janeiro, cidade olímpica, é exatamente esse. A gente tem 12 cidades sedes para a Copa do Mundo. Que infelizmente não vão ter o mesmo espírito que está tendo o Rio nas Olimpíadas, né, em termos de legado. O mercado focava muito a classe média alta, né?
tinha capacidade de pagamento, podia assumir um empréstimo, tinha um bom cadastro no banco e tal. Mas, cada vez mais, o mercado brasileiro cresce na chamada classe C e até na classe D. Quando é que as empresas, de uma maneira geral, vão olhar mais para esse mercado? Porque hoje você tem poucas que estão se dedicando ao mercado popular, né? Eu acho que, olha, o Minha Casa Minha Vida, que vamos dizer, exatamente o mercado mais classe C, nós temos que dividir ele em dois, 0 a 3 salários e 4 a 10 salários. 4 a 10 eu acho que ele está sendo até bem atendido, no sentido de que você ainda tem algumas áreas disponíveis perto das cidades, e com essa questão de transporte você gera o acesso e o interesse da pessoa em poder mudar para lá. Do ponto de vista de classe social, eu acho que como as cidades incharam, chegou o momento, e com queda de taxa de juros, chegou o momento do imóvel comercial. Então, muito dos investidores presentes no mercado imobiliário na atualidade, eles focam muito o investimento em salas comerciais, suítes hoteleiras, porque essas geram uma rentabilidade, inclusive com taxa de juros caindo, que valoriza aquele imóvel em termos de perpetuidade sobre fluxo. E não o aluguel, né? Não focar o aluguel residencial, que é mais apesar da legislação ter mudado, melhorou muito, e realmente melhorou, de fato, a oferta veio para o mercado e foi absorvida, o residencial. O comercial é sempre enfocado com uma garantia diferenciada, porque você tem uma pessoa jurídica por trás alugando o imóvel e tudo mais. São aluguéis de eu queria fazer um reparo no que você colocou aí. Não. Quando é que as empresas vão entrar? Eu te diria o seguinte. Já estão, né? As micro e pequenas empresas, para você ter uma ideia, no Minha Casa Minha Vida é Um, elas foram responsáveis por 87% da construção, da contratação dessas casas. Que ótimo. Então, e foram 2.600 empresas que foram responsáveis por isso. O programa está andando muito bem. Abriu-se um mercado para micro e pequena empresa fantástico, que tem know-how nisso, que está adequado ao seu tamanho ali no interior. Então é um mercado, é um projeto que, além de ter sido importante do ponto de vista social, ele movimenta a economia de uma maneira muito brilhante. Então, é por isso que você está esperançoso que o nosso déficit habitacional, que é uma chaga que o Brasil tem, absoluta, seja resolvido aí. Qual é o horizonte? Olha, depende do... Por exemplo, nós vamos agora começando um projeto de 2.400.000 unidades, né? Claro, isso aí, continuidade. Eu te diria que, pensando muito longe, 7, 8, mais 2, 3 governos, a gente consegue eliminar o déficit daquele de 5,5 milhões, que é o déficit principal. Fabriane, Simão, foi um prazer recebê-los aqui para a gente conversar num tema tão importante quanto é ter casa, né? Muito obrigado aos dois por terem eu que agradeço muito dado essa aula para a gente. É uma pena que a gente esteja acabando, porque é muita coisa boa para falar. E muito obrigado a vocês que nos assistiram. Conta Corrente.